paz. Amém. Mais uma vez, eu gostaria que você, juntamente comigo nessa noite, abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo número 15. Evangelho de João, capítulo 15. E ao término da leitura, eu gostaria muito que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: nós vamos do 1 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele não corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Aleluia. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes digo, o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Irmãos, podem sentar. E por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. No texto que ora, nós acabamos. Por 7 vezes, Jesus diz: eu sou. Para Jesus fazer essa declaração, ele teria que ser pelo menos 2 coisas: ou ele era totalmente louco, ou ele era Deus. Eu fico com a segunda opção. Interessante que ele já disse uma vez: eu sou o pão da vida. Certa vez ele disse: eu sou a luz do mundo. Em outra oportunidade ele disse: eu sou a porta. Depois ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora a 7ª vez ele afirma: eu sou a videira verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Assim como, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Por que Jesus faz essa afirmação? Eu sou a videira verdadeira. Eu entendo, queridos, que Jesus ele está aqui enfatizando um contraste com Israel, que também era videira. Contudo, Israel falhou na sua missão. E Jesus chama essa responsabilidade para si, dizendo o seguinte: olha, perfeição vocês só encontrarão, só obterão em mim. Por essa razão eu posso dizer: eu sou a videira verdadeira. Quando nós fazemos essa afirmação, um leitor desavisado ele pode concluir o seguinte: já que nós não somos perfeitos mesmos, então nós poderemos produzir qualquer fruto, ou nenhum fruto, aqui acolá um fruto, e não é bem assim. E não é bem assim. Interessante, irmãos.
presta atenção no que eu estou querendo lhe dizer aqui nessa noite. Essas palavras, elas foram pronunciadas durante a noite da ceia pascal. Essas palavras, elas instituíram a Santa Ceia do Senhor. Nessa noite, podia se ver sobre a mesa o pão, o cordeiro, o vinho. Tudo isso poderia ser visto nessa noite. Mas nessa mesma sala, estava presente a pessoa que, a parte dela, tanto o pão, quanto o vinho, quanto o cordeiro, perdia todo o sentido. Se as pessoas que estivessem ali, leia-se, os 12 discípulos, não entendessem quem era que estava com eles. Eu achei isso muito interessante. Por que eu digo que eu achei isso muito interessante? Porque se nós perdemos o foco de Cristo, nós temos perdido na realidade todo o significado do Evangelho. E o que é interessante para nós pensarmos aqui nessa noite, essas pessoas, talvez algumas pessoas, elas pensavam, ou supunham, melhor dizendo, que não estavam entendendo quem era Cristo. E eu creio que Jesus quer, irmãos, na realidade, com essas palavras, dizer o seguinte à sua igreja, como ele já disse aos discípulos, há 2000 anos atrás, nessa passagem. O quê? Olhem para mim. Olhem para mim. Jesus estava dizendo, porque não existe salvação fora de mim, fora da videira verdadeira. E o apelo que ele faz naquele dia aos seus discípulos, como ele está fazendo hoje a nós que estamos aqui, é que nós estejamos nele, sabe? Enxertado nele. Mas ele diz outra coisa interessante no verso 1. Ele diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai, aí ele se refere ao Deus Pai, ele é o lavrador. O que ele está dizendo com isso? Que mesmo a vinha Israel, que mesmo a vinha igreja, que nós somos hoje, ser falha, essa vinha não está descuidada. Essa vinha ela não está abandonada. Obrigado, meu irmão. Existe, meus irmãos, agora, nesse exato momento, alguém que está olhando para nós. Existe nesse exato momento alguém que está cuidando dessa vinha. E não é com qualquer cuidado. É como um cuidado de um lavrador, de um agricultor, que tinha para com a sua plantação de uvas. Era o ouro que não saía daquela plantação. Assim é o cuidado de Deus para comigo e para com você. Você tem dúvida disso? Eu não. Porque eu vou lhe dar algumas razões. Primeiro, foi o Pai que nos deu o Filho, a fim de que todos nós que estamos aqui nessa noite, que fomos eleitos, fôssemos justificados. Entenda uma coisa: toda a sua injustiça, todo o seu pecado foi posto na conta de Cristo, e toda a justiça dele, que é perfeita, foi colocada em sua conta. Portanto, hoje, nesse exato momento, diante de Deus você está justificado. Não existe ninguém no céu agora, por exemplo. Pense um pouquinho sobre o céu. Onde está Paulo, Pedro, João, Timóteo, Charles Spurgeon, por aí vai, né? Onde esses homens estão hoje, nenhum desses homens que estão lá hoje é mais justificado do que você. Você também foi justificado, porque o Pai deu o Filho para morrer em seu lugar. Mas não somente isso. Olha como Deus tem um cuidado paternal conosco. Esse mesmo Deus, em resposta ao Filho, Ele nos enviou o Espírito Santo. João 14, verso 6. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite,
É trabalho do agricultor. É trabalho do pai cuidar da videira. Mas uma coisa eu gostaria de deixar claro aqui nessa noite. Ele não quer vinho. Quem cuida da videira quer fruto. Ele não é um vinicultor. Ele é o agricultor. Ele é o lavrador. E o que ele exige de mim e de você são frutos. Nós estamos aqui num tema polêmico nessa noite. Eu não sei nem porque o pastor Geraldo me deu esse tema. Viu? O tema diz que você foi escolhido. Veja que privilégio. Você entende que Deus é soberano? Você entende que Deus é perfeito? Então, se Deus é perfeito, Ele não erra na escolha, erra? Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, não pense que seu nome pode estar hoje no livro da vida e amanhã não. Aleluia. O Deus que lhe escolheu não erra. No ventre ele disse: eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. Quem escolhe é ele. Não existe mérito no homem. A escolha é soberana, livre, incondicional do Pai, daquele que cuida da vida. É o cuidado dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Desculpe o meu tablet, viu? Eu sou analógico, não sou digital. Verso número 2. Olhe para o verso 2, por gentileza. O texto vai dizer o seguinte: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele faz o quê? Ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto. Ai. Há 3 possíveis interpretações desse verso. Interessante que alguns doutrinadores, alguns intérpretes, eles vão dizer o seguinte: que se um crente não produz fruto, a sua ligação com Cristo é apenas aparente. São pessoas que a união deles com Cristo é apenas nominal, nunca foi real. E por isso o Pai o corta. A outra interpretação que diz o seguinte: cortar significa que você pode perder sua salvação. Mas há uma terceira interpretação que eu sou mais inclinado a ela. E eu vou lhe dizer a você por quê. Quando você vai para o original aqui, a palavra cortar do grego é airo. A-I-R-O. Airo. Que não necessariamente significa cortar, mas simplesmente levantar. Como levantar, ela aparece em Mateus 14, 20. Ela aparece em Mateus 27, 32. Como levantar, ela aparece em João, capítulo 1, verso 29. E por que eu sou mais inclinado a pensar que Jesus está usando aqui a palavra levantar e não literalmente cortar? Por quê? Porque o viticultor, o agricultor, ele jamais cortaria os ramos durante a estação do crescimento. Jamais. Pelo contrário, ele levanta aqueles ramos, tira-os da lama, para que eles não mofem, para que ele possa produzir, e amarra ele novamente na treliça, para que ele possa vir dar fruto, junto aos demais. O que Jesus está nos ensinando aqui? Aquele galho que cai, que ele fica em contato com o solo, a lama o cobre. Na verdade, a umidade, irmãos, consegue fazer com que ele não frutifique. Interessante que para o cristão o pecado é assim. O pecado para nós é como a sujeira que cobre as folhas da parreira e faz com que a gente não possa frutificar. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não existe perdão para pecado não confessado. Quem sabe talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer isso. Deus quer lhe levantar de novo. Deus quer lhe tirar da lama de novo. Deus quer lhe usar de novo. Mas é preciso que você reconheça e abandone o pecado, para que ele possa lhe levantar. Lhe levantar.
para que, assim como a parreira, né, que dá fruto, o ar e a luz possa penetrar de novo em você e o fruto venha a se desenvolver. Uma coisa interessante aqui, há duas formas de Deus fazer isso. Eu vou reler o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Há duas maneiras que Deus nos levanta. Duas. Primeiro, nos disciplinando. Queridos, se Deus não lhe disciplina, tenha cuidado, porque você pode não ser filho e ser bastardo. A pior coisa que pode acontecer com você é Deus lhe entregar aos desejos do seu próprio coração. Se você vem a um lugar como esse e Deus já não fala mais com você, e você já não tem mais apetite pela palavra do Senhor, eu vou lhe dar um conselho aqui nessa noite, talvez um alerta. O primeiro sinal que mostra que nós estamos mal espiritualmente, sabe qual é? Nós não temos vida de oração. Quando o sinal alerta na minha vida e na sua, que nós deixamos de orar, meus irmãos, é um sinal de alerta para que a gente atente para o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã. Então Deus, ele nos disciplina, né? Interessante que na videira, alguns galhos eles cresciam desordenadamente, né? E Deus ia lá, irmãos, ia limpando aqueles galhos. Aliás, o viticultor ia lá e vai limpando aqueles galhos. Então a disciplina, irmãos, ela é um ato de amor, com certeza, mas ela não precisa ser, irmãos, contínua, mas ela sempre exigirá de nós arrependimento. Então Deus, às vezes, ele nos disciplina, mas às vezes também Deus nos poda. Interessante que, como a videira, ela cresce desordenadamente, né? Atrapalhando que o sol aqueça outros galhos, que outros frutos possam se desenvolver, outros brotos, Se na disciplina o alvo é o abandono do pecado, na poda o alvo é nos livrar do nosso eu. E Deus, ele nos poda. Sabe por quê, queridos? Eu gostaria de lembrar uma coisa aqui para vocês. A videira, o propósito de uma videira não é produzir madeira nova. A videira, ela não é plantada para produzir lenha, nem tampouco para produzir sombra. A videira também não é uma planta ornamental. Por que eu estou dizendo isso? O único propósito, irmãos, que uma pessoa planta uma videira é que ela possa produzir fruto. Eu posso dizer algo aqui nessa noite? Deus não lhe levantou para você ser conhecido. Deus não lhe levantou para que você busque os primeiros lugares. Deus não lhe levantou para todo mundo dizer a você como é linda, como é lindo, que garota do corpo bonito. Deus não lhe levantou para isso. Deus lhe levantou para você viver para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É isso, irmãos. Essa é a função da videira. Produzir fruto. Verso 3. Vamos para ele. Por que eu sou inclinado àquela terceira interpretação? O verso 3 amarra o que eu estou dizendo. Olha o que Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Quem estava reunido com ele? Os 12. E ele olha para aqueles 12. E por que, irmãos? Uma coisa muito interessante aqui. Por que Jesus diz isso? Certamente ele tinha em mente um que não foi escolhido. Estavam os 12.
E Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra. Mas olha, eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o capítulo 13 de João, verso 10. Por favor, vá para ele. 13 e 10. Eu sei que o capítulo não ajuda, mas vai para o verso 10. Diz assim o verso 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Quem era? Judas. Oh, meu irmão, Jesus estava falando aqui para os escolhidos. Vocês já estão limpos, 11. Era como se Jesus dissesse assim: você lembra, Mateus, quando eu te chamei na coletoria? Tu lembra, Pedro, quando tu estava pescando? Fui eu que te chamei. Tu não recebeste um psil, tu recebeste um chamado. Mas Judas não. Interessante que 1 João 2,19 diz o seguinte: que esses não continuarão no nosso meio, eles sairão, para que se revele, irmãos, que eles nunca foram chamados. É triste isso, irmãos, isso é triste. Parte o coração de qualquer pastor, parte o coração da congregação, parte o coração dos irmãos, mas não se surpreenda. Nós vamos ter algumas surpresas do céu. Eu acho interessante porque Judas teve o melhor pastor. Judas foi um grande missionário. Judas pregava, expulsava demônios. A Bíblia diz que a todos deu-lhes o poder de curar enfermidades. Contudo, nunca foi escolhido. Sabe por quê? O caráter precede a missão. Deus está mais interessado com o que você é do que com o que você faz. Essa é a realidade. Verso 4. Olha o verso 4 do diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, irmãos, em nome de Jesus. Charles Spurgeon dizia algo interessante. Ele disse o seguinte: é mais fácil você fazer um leão virar vegetariano do que um não regenerado entrar no reino de Deus. Veja que coisa. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui nessa noite, com base nesse verso 4. Atos capítulo 27 narra um incidente na vida de Paulo, um naufrágio. Não é verdade? Interessante que Deus deu uma promessa definida a Paulo. Está lá no versículo 22 do capítulo 27 de Atos: nenhuma vida se perderá entre vocês. Contudo, Paulo diz também, lá nesse mesmo texto: a menos que esses homens permaneçam a bordo, vocês poderão salvar. Deus havia prometido a eles que nenhum se perderia, mas havia uma condição: todos deveriam ficar dentro do barco, para que não se perdessem nenhum. Meu amado irmão, minha amada irmã, com certeza Deus nos concede da sua graça para perseverar, porém sem esforço, sem empenho, não há salvação. Qual foi a última vez que você sentiu saudade dos altares de Deus? Qual foi a última vez, queridos, que você sentiu saudade de pegar uma parte do seu precioso tempo de um dia, se deleitar na palavra do Senhor e dizer: Senhor, fala comigo através desse texto? Qual foi a última vez que aconteceu isso na sua vida? Isso não vem do diabo, só pode vir de Deus. Se vier uma saudade de orar, é de Deus.
Se vier uma saudade de meditar, é de Deus. Se vier uma saudade de louvar, é de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual é o ponto aqui nesse verso 4? Permanecer significa ter mais de Jesus. Permanecer significa, irmãos, ter mais de Jesus na nossa vida, em nossas atividades, em nossos pensamentos, em nossos desejos. Essa é a grande realidade. Não espere que você frutifique por você mesmo. Você não terá condição de fazer isso. Não terá condição de fazer isso. Interessante. Se você for um pé de manga e você disser o seguinte: ah, como eu gostaria de colher abacate aqui. É possível? Jamais. Porque um pé de manga vai sempre dar muito. Se for depender do fruto do seu coração, não vem fruto bom. Dependa de Deus. Diga: Senhor, faz com que eu frutifique para a tua glória. Deus há de conceder graça a você nessa noite. Verso 5, nós vamos combinar o verso 5 com o verso número 8. Por gentileza, vamos ler os dois juntos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto? Não, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 8, por gentileza. Vá para ele. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Meu amado irmão e minha amada irmã, aqui nesse auditório aqui não existe ninguém, inclusive eu, que seja videira. Nós não somos. Nós somos ramos. Todos nós aqui estamos na condição de ramo. Eu gostaria de citar um texto, não precisa abrir. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Paulo diz o seguinte: examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Qual é o ponto aqui? Deixa eu fazer aqui um teste. Você já teve a experiência, algum dia na sua vida, de fazer uma prova que você não dominava o assunto? É horrível. Você ir prestar um exame, prestar um concurso, fazer uma prova que você não sabe absolutamente nada do assunto. Aquilo gera em você o quê? Dúvida, né? Inquietação. Tem muito crente dentro da igreja assim. Não sabe se é salvo ou não. Não tem convicção da sua salvação. Vivem angustiados. Não sabe se estão em Cristo ou se não estão em Cristo. E isso é trágico. Há muita gente nas igrejas assim, inseguras quanto à sua salvação. Meu amado irmão, o que é que Jesus está nos ensinando nestes textos aqui? Verso 5 e verso 8. Ele está nos dando resposta para essa pergunta. Faça uma pergunta para você mesmo aí. Eu sou salvo? Pergunto para você. E eu vou responder se você é salvo ou não. À luz desses dois textos, quem é salvo? Dá muito fruto. Vou repetir. Quem é salvo? Dá muito fruto. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Gálatas capítulo 5, verso 19. Paulo começa a delinear, a elencar ali as obras da carne. Mas no verso 22, ele não diz as obras do Espírito, ele diz o quê? O fruto do Espírito. Porque obra é coisa que o homem produz. Ira, inimizade, ciúme, discórdia. Mas fruto é só o Espírito Santo que faz brotar. Será que na sua vida e na minha existe o fruto do Espírito Santo?
paz, alegria, bondade, benignidade. Vamos para mais um teste? Se você é salvo, você tem fruto. E quem tem fruto é uma pessoa de fácil convivência. Mulheres casadas que estão aqui nessa noite, é fácil conviver com você? Homens casados que estão aqui nessa noite, você é uma pessoa de fácil convívio? Mas nós dizemos que somos escolhidos? Não foi Deus que nos escolheu? Então, se Deus nos escolheu, nós temos fruto. Esse é o ponto aqui que Jesus está dizendo. Mas é uma segunda característica do salvo. Se ele dá frutos, são pessoas que perseveram na salvação. Efésios 1,4 diz o seguinte: que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos adotou. Olha, você quando tem um filho, você não diz a Deus se ele vai ser gordo, se ele vai ser magro, se ele vai ser loiro, se ele vai ser moreno, a cor dos olhos. Você diz, do jeito que ele vem, você aceita. Mas quando você vai adotar, você tem o livre-arbítrio para dizer qual é o que você quer. Se você quer um homem, se você quer uma mulher, se você quer um loiro, se você quer um moreninho. A adoção é um ato de amor. Então, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar um anjo, qualquer estrela, Deus já pensou na sua salvação. Irmão, isso é privilégio demais. Isso é privilégio demais, né? Aí ele diz que essas pessoas eram fruto do Espírito e permanecerão na salvação. Vamos para o verso 6, por gentileza. Olha o que ele diz aqui no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Aí sim, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o quê? E o queimam. O que marca o salvo? Perseverança. Essa palavra no grego é hipomônio. Perseverança. Sabe o que significa isso? É aquela pessoa, irmãos, que não se abate com qualquer coisa. A família está em frangalhos, mas ele vem para a igreja. O coração dele, irmãos, está quebrado. O coração dele, irmãos, está mal, mas ele vem para a igreja, né? Ele frutifica. Ele tem um sorriso largo. Ele pede perdão. Quem são os que perseveram, pastor? São aquelas pessoas que continuam acreditando em Cristo, acreditando na sua palavra. Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei minhas redes. Talvez seu casamento esteja um caos, mas Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar minhas redes. Quem sabe emocionalmente você chegou aqui quebrado, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Quem sabe você está aqui com um problema imenso com um filho, mas Deus, sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. Quem sabe você chegou aqui desanimado no ministério, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Esse é aquele que permanece, esse é o salvo. Mas aquele que permanece, ele se arrepende dos seus pecados, acertando as suas vidas com Deus. Irmão, quem está aqui nessa noite e não tem uma pedra no sapato, levante a mão. Aquela pessoa que te feriu amargamente. Eu tenho. Você certamente tem. E é a essa pessoa que Deus hoje está me chamando a partir
para ir lá acertar meu relacionamento com essa pessoa. Não importa o que fez, viu, Gilmar? Não importa o que fez. Se foi facada pelas costas, se foi traição, não importa. A ordem do Senhor para a nossa vida hoje é perdão. Esse é o que persevera. Mas o que persevera também luta por santidade. Luta por santidade, irmãos. Nunca somos novos ou velhos demais para pecar. Guarde isso no seu coração. Nós nunca somos novos demais, nem nunca seremos velhos demais para pecar. O pecado jaz à nossa porta. E aquele que permanece em Cristo luta por santidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Verso 7. Eu já terminando, viu? Verso 7. Só falta até o 17. Falta 10 aqui. Está ruim, está perto de sair daqui cedo, mas eu vou convidar para a reunião. Verso 7. Olha o que o texto diz. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e o que? Ele será feito. Ô irmãos, quem de nós que estamos aqui não queremos sucesso na oração? Todos nós queremos, né? A nossa oração deve ser sempre assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Você tem orado assim? Deus, que se cumpra a tua vontade em mim, Senhor. Não deixa que a minha vontade prevaleça. O que me chamou a atenção aqui nesse verso 7 é que minha mente, meu coração e o seu sempre estejam voltados para a vontade de Deus sobre a nossa vida. Permite-me aqui um parênteses, mais um. Eu conheço muita gente em campanhas intermináveis de oração. Eu vejo igreja que faz 21 dias de campanha de oração na 20 quinta-feira. Aí o irmão vem 19. Aí falta a 20ª. Quebrou. Deus não vai lhe abençoar, não. Você faltou a 20ª. Que Deus é esse? Ô meu irmão, há pessoas que vivem subindo o monte. Eu não tenho nada contra quem sobe o monte. Se o monte lhe proporciona solitude, vá. Mas há pessoas que acham que a oração do monte ela é mais santa, ela é mais consagrada do que uma oração aqui nesse lugar, do que uma oração no teu quarto. Dói no meu coração, parte em meu coração, vendo crentes viajando para Israel para trazer água consagrada do Rio Jordão. Parte meu coração, pessoas atrás de azeite ungido em Israel. Meu irmão, o que é que nós estamos aprendendo isso aonde? Onde nós estamos aprendendo isso? As pessoas estão atrás desses fetiches, atrás de respostas. E eu lhe pergunto, será, irmãos, que a nossa, digamos assim, fraqueza no quesito oração, não é porque nós não somos submissos à palavra do Senhor? Mais uma vez, me permita aqui falar com quem é casado. 1 de Pedro 3,7, o apóstolo Pedro diz o seguinte: vós maridos, viveis a vida comum no lar, com discernimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que não seja impedida o quê? As vossas orações. O princípio vale também para a mulher. O que eu estou querendo dizer aqui? Você pode ir orar no Monte Everest. Você pode trazer todo o Rio Jordão e colocar numa caixa d'água em sua casa. Eu sei que é impossível. Você pode pegar todo o azeite do mundo e dar para Valdomiro Santiago orar para santificar ele. Você pode fazer tudo isso. Mas se seu casamento vive em discórdia, em desunião, casais que dormem separados,
Casais que não têm intimidade, que brigam de manhã e de noite, estão na igreja. Meu irmão, você nunca vai ser respondido. Segundo, Efésios 4:26, Paulo diz o seguinte: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. E ele diz: nem dê lugar ao diabo. Quem sabe a gente ora, mas nós sejamos pessoas iracundas. Deus não escuta nossa oração. Agora, os jovens que estão aqui nessa igreja. Certa vez, um rico chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, a pergunta mais importante que a pessoa deve fazer na vida, ele fez a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, entre outras coisas: honra teu pai e honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para Jesus, aquele que é salvo honra. E honra não é só obedecer. Honra é respeitar. Honra é cuidar. Honra é se preocupar. Eu estou pregando aqui hoje, você faz: ah, pastor, teve um dia maravilhoso. Meu irmão, eu não dormi um segundo ontem à noite. Eu estou cuidando da minha mãe com Alzheimer. 97 anos. Grita a noite toda. Não sabe nem onde está. E nós estamos nessa luta há um ano. Tem semanas que eu passo praticamente a semana toda dando cochilos. Eu não durmo mais. Eu estou à base de remédio. Mas quando eu olho para a Escritura diz o seguinte: honra não é só obedecer, não. É respeito. Né? Cuide. Quando não tiver quem troque fralda. Quando não tiver quem dê banho. Quando não tiver quem dê comida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Versículo 7. Quem é eleito, quem permanece nele, é essa pessoa. Verso de número 7. Verso 9 ao 12. Vamos ler isso. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vamos parar um pouquinho aqui nessa. O que é claro nesses versos aqui que nós acabamos de ler? Quem permanece em Cristo ama os seus irmãos. Parece que você não entendeu. Foi? Quem permanece em Cristo ama os seus irmãos. Queridos, nós não podemos dizer que estamos em Cristo e com as relações quebradas com nossos irmãos. A gente fez aqui, que louvores lindos nós tivemos aqui, né? Que louvores lindos nós tivemos aqui durante a apresentação do Evangelho. E todos nós, durante os louvores, dizemos: vocês são escolhidos, nós somos eleitos, nós nos alegramos. Eu creio que há pessoas eleitas aqui, não sei quem são. Não está na sua testa escrito eleito, nem está na sua testa aqui dizendo também não eleito. Não é verdade? Eu creio que há pessoas eleitas aqui, mas eu gostaria de submeter um teste, Senhor. Aqueles que são eleitos, que permanecem em Cristo, não possuem relações quebradas com outros irmãos. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu não posso cantar hinos de amor e ao mesmo
tempo guardar mágoa no coração. Apresentamos aqui gestos com louvores belíssimos. Lindo! O coração está bem? Continue. Se não está, tire seu trajezinho do louvor, acerte sua vida, depois você volta para o grupo de novo. Isso é válido para mim, isso é válido para qualquer um de nós. Louvado e exaltado seja Deus. Ou nós caminhamos na luz do amor, ou nós estamos caminhando nas trevas da maldade. Isso é a grande realidade. Olha o que diz 1 João, não precisa abrir, capítulo 2, verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele, nessa pessoa, não há tropeço. O que João está querendo nos dizer aqui? O que significa tropeço? Tropeço significa uma pedra saliente. Eu não sei se você já teve o desprazer de sofrer uma topada. Já? Daquelas que levanta a unha do dedão. Já? A geração da gente levava muito isso, né? Hoje em dia, se um menino levar isso, vai para o SAMU, para o hospital. A gente botava um metiolate, né? Que doía até o juízo. E a mãe da gente olhava para a gente e dizia: quando casar, sabe? Ficava zerado. Era ou não era? É a geração que está morrendo. A de hoje chama o SAMU. Aí vai o coelho do SAMU com o pé. Chama o choro que você escuta lá do trau. Na verdade, nós vamos voltar aqui para a pedra. Né? O que Jesus está dizendo aqui? João está dizendo aqui que nessa pessoa que ama o seu irmão não há tropeço. O que ele está querendo dizer? Que as trevas da animosidade tornam o caminho traiçoeiro, mas a luz de Cristo transforma as pedras de tropeço em calçada. Deus não lhe levantou para ser pedra de tropeço. Tá bom? Deus não lhe levantou para que sua vida faça com que os outros tropecem e não caminhem, e não andem, e não prossigam. Não! Permita-me uma historinha aqui. Eu li essa semana. Conta-se que em uma rua bastante escura, dois homens vinham no sentido e uma lanterna vinha no sentido contrário, à noite. Uma lanterna ligada. E quando os homens chegaram perto, notaram que aquele homem que estava carregando a lanterna acesa era cego. E perguntava a ele: mas por qual razão você está com essa lanterna acesa, se você é cego? Ele disse: porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Para que ninguém esbarre em mim, eu acendo essa lanterna para dizer que eu estou aqui. É mais ou menos isso que Cristo requer de mim e de você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu me lembro agora da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, é aquela igreja que não recebe nenhum elogio de Cristo, só reprimendas. Interessante que ela era uma igreja rica, abastada, não possuía problemas de heresia dentro dela. João não menciona. Não existia na igreja de Laodiceia imoralidade. João não menciona. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Você sabe? Vou lhe dizer: indiferença. Eram ricos demais, eram pedantes demais, não se preocupavam uns com os outros. Nós somos ricos, né? Nós somos abastados, não precisamos de coisa alguma. E Jesus olha para eles e diz que vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. Nós não podemos ser indiferentes à dor do nosso irmão. Nós precisamos amar. Verso 13 e verso 14. Já estamos partindo para o final. Verso 13 diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, naturalmente é verdade que o amor de Cristo não pode ser, com certeza, em todos os sentidos, um padrão para o nosso amor. Claro que não. Por que eu estou dizendo isso? No que diz respeito ao valor infinito,
ao caráter substitutivo. Você não pode morrer para salvar ninguém, mas Cristo sim. Nesse sentido, o nosso amor não é comparável ao de Cristo, como também as gloriosas consequências redentoras dessa morte. Contudo, o que é que o verso 13 e o verso 14 ele está nos dizendo aqui? Atente para o verso 15 também. Vamos ler. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Cristo está dizendo que nós somos amigos dele. Interessante que existem amizades de mesas de bares, não é verdade? Que nada mais é do que uma amizade voltada à parceria para o pecado. Quando eu fui alcoólatra por alguns tempos, e um amigo meu me disse uma coisa que nunca saiu da mente. Ele disse o seguinte: olha, você sabia que um balde de lixo tem mais valor do que você? Eu fiquei me questionando por quê. E ele me respondeu: perceba o seguinte, quando o dono do bar fecha o bar, ele coloca você para fora e o balde de lixo para dentro. E é verdade, né? Tem mais valor do que o balde de lixo. Então, há amizades em mesas de bares, né? Na realidade, elas são parcerias pelo pecado. Existem amizades utilitaristas, de pessoas que só vêm a você quando deseja oferir alguma vantagem. Mas o que Jesus está dizendo aqui, há amizades, aqui Jesus está falando aqui, que é um relacionamento de compromisso, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Meus irmãos, ninguém pode se dizer que é amigo de Cristo sem obedecê-lo e sem amar o seu irmão. É impossível você amar ao Deus invisível, que você não vê, sem você amar o seu irmão, que você consegue ver. O que eu estou querendo dizer aqui? Não existe amor no plano vertical, se não há amor no plano horizontal. Nosso amor é endereçado ao céu, é inconstante se ele não é demonstrado na terra. Oh, meu amado, nosso amor será uma farsa se ele não puder ser demonstrado ao nosso irmão. Nós estamos na nossa igreja estudando a carta de Tiago. Eu gosto muito da carta de Tiago. E no capítulo 2, Tiago diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem assim. Eles creem tanto que o quê? Que tremem. Contudo, se você não tiver obras, a sua fé é o quê? Morta. E ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé com as tuas obras, que eu, através das minhas obras, eu mostrarei a minha fé. Ele não está dizendo que obra salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, é impossível ser salvo e ser estéril. É impossível ser salvo e você ver seu vizinho acabando-se na cachaça e você não tem uma palavra para ele. É impossível ser salvo e você sabe que teu colega de trabalho muitas vezes não tem nem a comida e você tem em casa e você não compartilha. É impossível. Foi para isso que o Senhor me chamou, para amar. E aqui eu termino no verso 16 e vou ao tema, e aqui eu vou concluir rapidamente. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês o quê? Permaneça, a fim de tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Meus amados irmãos, você foi escolhido. Está tão fraco, no começo foi tão bom. Foi bom no resto, foi?
Ele estava tão animado, todos somos escolhidos. Nós somos escolhidos, todos. Aleluia, aleluia. Vou repetir a pergunta, você me entendeu direito. Vocês são eleitos? Melhorou a coisinha, né? Glória a Deus, né? Então todo mundo dando fruto, todo mundo permanece em Cristo, permanece em oração, né? Ama o irmão. Glória a Deus por isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Certa feita, perguntava ao pastor Russell Shedd o seguinte: pastor, é possível um crente perder a eleição, perder a salvação? Ele respondeu o seguinte: depende. Se quem salvou ele fui eu, ele vai perder sim. Mas se quem o salvou foi Cristo, jamais. Quem me salvou? Quem me salvou? Você chegou aqui nessa noite, talvez quebrado, moído, né? Hoje é dia de Deus te levantar, para que você dê fruto. Eu termino com mais uma citação do pastor Russell Shedd. Eu acho essa linda. Presta atenção. Triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltaram da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltaram em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá, porque Deus escolheu. Deus abençoe vocês nessa noite em nome de Jesus.